Olá, boa tarde. Está no ar o TV Participação, que traz para você cultura, informação, cidadania e muito mais. No programa de hoje nós vamos receber 3 conselheiros do Comutran para a gente poder fazer uma avaliação sobre o reajuste da tarifa. E é claro, você também vai ficar por dentro das reuniões que foram realizadas essa semana pelos Conselhos Municipais de Petrópolis. O TV Participação vai para um intervalo de 30 segundos e eu volto já. Não saia daí. O Hospital Alcides Carneiro ganha nota 10 das pacientes gestantes para os investimentos realizados pela Prefeitura de Petrópolis. 87,84% das usuárias da maternidade estão satisfeitas com a assistência prestada pelo hospital público, que é referência para a região serrana. Estou sendo bem tratada até hoje. Fique por dentro do que acontece na sua cidade aqui no Prefeitura em Ação. Prefeitura de Petrópolis, sustentável. De volta com o TV Participação e a gente começa o programa de hoje recebendo em nosso estúdio o senhor Paulo Martins, que já não é a primeira vez que vem aqui, não é verdade, seu Paulo? Verdade. Muito obrigada pela sua presença aqui, pela sua disponibilidade. Sei que liguei em cima da hora e o senhor gentilmente pôde vir. Eu que agradeço novamente a oportunidade e o prazer de poder estar aqui conversando com você, principalmente para falar desse tema que é relacionado ao Comutran, aos últimos acontecimentos, e é uma oportunidade importante para a gente, enquanto conselheiro, de estar esclarecendo algumas questões que são importantes, que a opinião pública fique sabendo. Pessoal de casa que não conhece o seu Paulo, ele é um membro da sociedade civil, assim como eu, assim como você, e ele faz parte do Comutran. O Comutran, para quem não lembra, é o Conselho Municipal de Trânsito e Transportes. Dentro dessa reunião do Conselho de Trânsito, eles avaliam questões relativas à mobilidade urbana, à tarifa, por exemplo, se a calçada está direitinho, se a gente tem acessibilidade. Lá dentro das reuniões do Comutran é que a gente pode levar as nossas questões, as nossas dúvidas e discutir, buscar melhorias, trabalhando para o bem comum, que afinal de contas é isso que a gente está buscando, não, seu Paulo? Exatamente. Como cidadão, eu sou um cidadão petropolitano, nascido e criado aqui em Petrópolis, vivo aqui, tenho meus filhos, netos aqui, e o que eu faço voluntariamente é no sentido de trabalhar para que a gente tenha uma qualidade de vida na nossa cidade adequada a todos. Né? E para isso os conselhos são importantes, principalmente, e aí sem nenhum desmérito aos demais, o Comutran, porque justamente como você falou, trata de assuntos importantíssimos e que impactam atualmente muito decisivamente na vida de todos nós, né? Mobilidade urbana, acessibilidade, a tarifa, que é o assunto que está na crista da onda nesses últimos dias, são assuntos efetivamente muito importantes. Tira uma dúvida para a gente. Foi realizado um GT, que o pessoal chama de GT, é a abreviação de Grupo de Trabalho. Foi tirado alguns membros do Comutran, vocês se reuniram entre si, alguns da sociedade civil, outros membros do governo, para poder analisar essa questão do aumento da tarifa. Isso. Então, tira as dúvidas para a gente. Como é que funciona o trabalho de vocês? Bom, antes de mais nada, Flávia, é preciso que as pessoas, mais uma vez, entendam a origem e a atribuição do Comutran como conselho municipal. O Comutran, como a maioria dos conselhos, é um conselho consultivo. Enfim, ele é criado por lei e tem, através da sua criação, as suas obrigações, mas é um conselho consultivo. Dentre essas obrigações, o conselho tem a de, eu vou usar o verbo que está implícito na lei, é analisar e opinar sobre os pedidos de reajuste das tarifas dos serviços públicos de transporte. Aí nós estamos falando, inclusive, do coletivo, que são os ônibus, e dos individuais, no caso, por exemplo, dos taxistas. Né? Então, o Comutran tem essa função, analisar e opinar, né, sobre essa questão. Foi o que o Comutran fez. Em novembro, na reunião de novembro, o Sindicato das Empresas de Transporte solicitou ao Comutran que analisasse um pedido de reajuste de tarifa, alegando que a tarifa vigente à época apresentava um desequilíbrio, estava apresentando um desequilíbrio financeiro no gerenciamento de custos do transporte. E foi o que nós fizemos. Então, o Comutran reuniu, tirou do seu grupo
dos seus membros, e também é uma questão muito importante ressaltar como é composto a plenária do Comutran. As cadeiras são ocupadas por representantes do Poder Executivo, representantes do Poder Legislativo, os representantes dos permissionários, ou seja, das entidades e empresas que exploram o serviço, que têm concessão sobre a questão de transporte na cidade, e da sociedade civil, sendo que os membros da sociedade civil são eleitos democraticamente, escolhidos numa conferência que ocorre sempre anualmente por volta do mês de junho. Então, é um conselho múltiplo, ele está ali reunindo pessoas interessadas dos 3 segmentos ou 4 segmentos que necessitam estar ali presentes, né? Enfim, então é um conselho equilibrado, ele tem uma composição equilibrada, tem que ser assim. Então, em novembro, os empresários solicitaram essa análise, foi então democraticamente aberto àqueles conselheiros que quisessem compor um grupo de trabalho para analisar esse pedido. Aqueles que concordaram se colocaram voluntariamente para participar. Nesse grupo de trabalho, então, ele acabou ficando formado por alguns representantes da sociedade civil, alguns representantes do sistema, representando as empresas e o próprio sindicato, e alguns representantes do governo. Entendi. E vocês sentam, analisam. Deve ser um trabalho árduo, porque se vocês estão trabalhando em cima disso desde o início de novembro e só foi decidido no início de janeiro, como é que são feitas essas reuniões? Como é que vocês encontram? Semanalmente, de 15 em 15 dias? Como funciona? Nós, na verdade, fizemos 5 encontros. O grupo de trabalho se reuniu por 5 vezes para poder analisar com segurança o que nos tinha sido solicitado. Então, nós tivemos uma primeira reunião, me parece que 19 de novembro, e fomos ter a última reunião, acho que no dia 20, no dia 18 ou 20 de dezembro. Levamos um mês entre reuniões semanais, enfim, em espaços assim, para que a gente analisasse. E aí é importante isso, porque não foi uma decisão tomada em cima da perna, de uma maneira abrupta. Nós nos debruçamos sobre o assunto. O que ocorre? Ocorre o seguinte: quando as empresas apresentaram o seu pedido, apresentaram uma planilha de custos para justificar o valor que eles achavam justo ou achavam interessante que fosse estabelecido para haver esse equilíbrio. A planilha deles. E por contrapartida, a CPTrans, que tem um departamento, uma divisão, né, especial, que é a divisão que gerencia todo o serviço público, também, por sua parte, seus técnicos elaboraram uma planilha por conta deles. Agora, sobre planilha, tem o companheiro Alexandre, que daqui a pouco vai falar, ele vai falar tudo sobre planilha. O que eu quero dizer e ressaltar aqui é o seguinte: as planilhas, elas têm uma metodologia, elas são utilizadas atendendo uma metodologia que é sedimentada no país. É uma metodologia de um grupo de trabalho composto do Ministério do Transporte, que é utilizada pelos maciços municípios pelo Brasil afora, pelas empresas. Segue uma regra, uma norma. É uma metodologia, uma norma específica para justamente apurar custos, despesas, custos do transporte coletivo. Então, foi utilizada essa metodologia, que é utilizado sempre. Entendi. Ao lado disso, para você aplicar essa metodologia, você tem que ter alguns insumos, algumas informações que são tiradas de acordo com uma resolução da CPTrans, que é de 2008. O Alexandre vai falar bem sobre isso. Nós utilizamos esses 2 instrumentos criteriosamente. E eu posso afirmar a vocês e aos ouvintes de que não há nenhum dos insumos estabelecidos nas planilhas, principalmente na planilha da CPTrans, que foi aquela que nós eventualmente até não declaramos disso, mas optamos por ser uma planilha mais próxima da realidade. Nenhum dos insumos houve qualquer discrepância que a gente pudesse ter percebido de valores. Pelo contrário, cumpriu exatamente o que a metodologia
da planilha do Ministério do Transporte determina com as indicações que a resolução do Comutran diz que devem ser aplicadas. Então, todos os itens estão perfeitos e corretos. Não há essa questão, por exemplo, que estão se aventando de que um item lá referente à remuneração da diretoria das empresas está fora da realidade. Não está. Ela foi aplicada exatamente como a metodologia determina. Não há nenhuma discrepância com relação a isso. Isso o ouvinte pode ficar tranquilo, porque nós tivemos muito critério, até porque eu represento a sociedade civil, e os outros companheiros. E há também uma ressalva a ser feita, mesmo os empresários, mesmo aqueles que estão defendendo os interesses da empresa, são pessoas cordatas, compreensivas. Eu ouvi de empresário dizendo o seguinte, de representante de empresa, que o aumento para o negócio, para a atividade empresarial, um aumento não é bom, porque impacta realmente. Então ninguém fica essa coisa de que o empresário é ganancioso e quer ganhar muito dinheiro. Não tem isso, não existe. A planilha não mostra isso em momento algum, né? Então os valores, a gente concorda, e como o Trump tem colocado isso, a gente tem discutido isso, até por causa disso a gente vai continuar falando e pensando e trabalhando na questão da tarifa. A gente concorda que o valor da tarifa é um valor alto. Não há dúvida para o trabalhador. 3,20, 3,10 é alto. Todos nós concordamos. Como hoje, mas é uma conjuntura nacional do país. Como o pão também está caro, o leite também está caro. Entende? Quer dizer, faz parte desse contexto. Nós entendemos que pesa no bolso do trabalhador. E nós também percebemos que existem algumas outras possibilidades se a gente aprofundar um debate, um pensamento maior, no futuro, melhorar isso. Porque há outras questões que não estão sendo discutidas e que são muito importantes. Transporte, tarifa de transporte é uma tarifa social. Ela tem que ser olhada, se ela é para ser olhada como tarifa social e deve ser olhada como uma tarifa social, muda todo o foco. Porque aí você tem que criar uma política pública que envolva esta questão e que possa remunerar ou auxiliar a empresa, o serviço em si. E você, por exemplo, Paris, cidade importante, com transporte de primeiríssimo mundo. A tarifa de transporte em Paris, 80% dela é remunerada por subsídios. Quer dizer, o cidadão paga 20%. O governo. Subsídios que foram, acabam, todos nós pagamos, né? Todos pagam. Diretamente. Mas Praga... Tirando do bolso na hora. Exatamente. Praga, outra cidade importante, 78%. Em Roma, 68% é subsidiada o custo da tarifa. E eu estou falando de ônibus, metrô, todos os transportes públicos coletivos e que funcionam. Todo mundo elogia porque funciona exatamente, perfeitamente, né? Chega na hora, sai na hora, limpo, arrumado, enfim, né? Está na hora, então, da gente buscar esse tipo de modelo e discutir para poder implementar aqui na nossa cidade também, por que não? Esse é o outro viés que a gente acha que a sociedade, nós, como o Conselho, principalmente através do Conselho, a sociedade, o poder público, o próprio empresário, todos têm interesse em discutir essa questão, aprofundar essa questão. O subsídio hoje, a gratuidade em Petrópolis hoje, e aí essa eu acho que é uma ação perversa, e eu tenho me batido sobre isso, a questão da gratuidade em Petrópolis, a gratuidade para o estudante, para o idoso, ela é sustentada pelo pagante. Então, veja que injusto socialmente falando o trabalhador é que sustenta a gratuidade, porque ela não entra esse serviço tem que ser prestado pelas empresas gratuitamente e não tem nenhum subsídio. Como não tem subsídio para ela, o custo desse serviço recai sobre o custo final da passagem, da tarifa. Entende? É como eles são beneficiados pelo serviço, mas não tem remuneração sobre aquele passageiro. Quem paga porque o que a planilha no final significa? Custo por quilômetro percorrido,
vezes o número de pessoas que pagam o sistema. Você divide o custo pelo número da demanda dos usuários. Entendi. E aí você chega ao preço final. Que aí vai pagar todo mundo. Exatamente. Todo mundo que paga vai pagar. Paga a gratuidade. Entendi. Então essa é uma questão a ser discutida, a ser aprofundada. Quando nos outros países não é assim. Então aproveita, seu Paulo. Nosso tempo felizmente já acabou. O assunto é muito bom. Esse assunto, eu acho importante a gente mostrar que um membro da sociedade civil, uma pessoa como eu, como você, que já faz parte do Comutran há quanto tempo, seu Paulo? Eu já estou lá uns 4 anos por aí. É um bocadinho de tempo, já né? Tem um tempinho. Já conhece o regimento de trás para frente, de frente para trás? Aliás, é a primeira coisa que eu faço quando ingresso num conselho. Se eu não conhecer, e como conselheiro, a regra do jogo, como é que eu vou desempenhar a minha função? Com certeza. Aproveita e chama o pessoal de casa para participar da reunião do Comutran, quando ela é realizada, onde? Muito bem. A gente tem reuniões às segundas e terças-feiras do mês, lá na sede da CPTrans, né? Ali aqui pertinho, na Rua Alberto Torres, né? A partir das 18h30. Nós prezamos e primamos pela democracia, as reuniões são abertas para qualquer pessoa participar, evidentemente que a norma usual, quer dizer, o conselheiro tem direito a voz e voto, né? Enfim, a opinar. Agora o convidado tem direito à voz, ele pode, como ouvinte, ele acompanha, participa e pode eventualmente se manifestar também. Porque, na verdade, é importante a gente estabelecer que essa é uma questão que somos todos nós usuários do sistema. Ou a gente está, mesmo que a gente não ande de ônibus, mas a gente está dentro desse contexto. O reflexo da questão da mobilidade. Com certeza. Se eu ando a pé, ou se eu ando de bicicleta, ou se eu ando no meu carro, eu tenho que usar esse serviço, eu tenho que estar a rua é nesse única. Contexto. E o Comutran é para isso, para discutir essa outra problema sério, que eu acho que o outro companheiro também aqui vai falar com muita propriedade, que é a questão da mobilidade. Perfeito, seu Paulo. Muito obrigada de novo por o senhor ter vindo. Eu que agradeço. Espero poder recebê-lo aqui em outra oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade e vamos estar juntos no momento que você quiser. Obrigada. E você não saia daí, que no próximo bloco a gente continua falando a respeito do aumento da tarifa de ônibus. Os pacientes que realizam exames no Centro Diagnóstico do Hospital Alcides Carneiro agora recebem o resultado na hora. As cirurgias vascular e urológica também são novos serviços que garantem a diminuição do tempo de ocupação do leito hospitalar e dos gastos com a internação. Novas obras vão garantir a abertura de 44 novos leitos no RAC. Fique por dentro do que acontece na sua cidade aqui no Prefeitura em Ação. Prefeitura de Petrópolis, sustentável. Ela voltando do serviço de moto, foi simplesmente um ônibus por imprudência, por causa da alta velocidade. Ali acabou todos os sonhos da minha irmã. 34 anos de idade e a vida dela simplesmente terminou com o ônibus passando por cima dela. Faça o mínimo pelo máximo. Campanha pela vida. Campanha de prevenção de acidentes no trânsito. Prefeitura de Petrópolis. Proteger crianças e adolescentes é responsabilidade de todos nós. Por isso, a Prefeitura de Petrópolis e o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente convidam você para participar da campanha municipal de combate ao abuso e à exploração sexual contra crianças e adolescentes. Denuncie, tenha atitude, não feche os olhos para esse problema. Saiba mais no site www.petropolis.rj.gov.br. Participe! Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Prefeitura de Petrópolis. O Hospital Alcides Carneiro ganha nota 10 das pacientes gestantes para os investimentos realizados pela Prefeitura de Petrópolis. 87,84% das usuárias da maternidade estão satisfeitas com a assistência prestada pelo hospital público, que é referência para a região serrana. Estou sendo bem tratada até hoje. Fique por dentro do que acontece na sua cidade aqui no Prefeitura em Ação. Prefeitura de Petrópolis, sustentável. Eu sou a mãe do Rômulo Costa Mendes. Ele estava vindo de uma boate, sofreu um acidente na BR-40. Veio a falecer, estava alcoolizado, não dirigiu, pegou uma carona, foi ejetado para fora do carro. Se no momento estivesse usando o cinto, poderíamos ter uma outra história. Faça o mínimo pelo máximo.
Eu respeito a vida. Vamos aderir à campanha. Campanha de prevenção de acidentes no trânsito. Prefeitura de Petrópolis. Proteger crianças e adolescentes é responsabilidade de todos nós. Por isso, a Prefeitura de Petrópolis e o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente convidam você para participar da campanha municipal de combate ao abuso e à exploração sexual contra crianças e adolescentes. Denuncie, tenha atitude, não feche os olhos para esse problema. Saiba mais no site www.petropolis.rj.gov.br. Participe! Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Prefeitura de Petrópolis. Os pacientes que realizam exames no Centro de Diagnóstico do Hospital Alcides Carneiro agora recebem o resultado na hora. As cirurgias vascular e urológica também são novos serviços que garantem a diminuição do tempo de ocupação do leito hospitalar e dos gastos com a internação. Novas obras vão garantir a abertura de 44 novos leitos no RAC. Fique por dentro do que acontece na sua cidade aqui no Prefeitura em Ação. Prefeitura de Petrópolis, sustentável. Ela voltando do serviço de moto, foi simplesmente um ônibus por imprudência, por causa da alta velocidade. Ali acabou todos os sonhos da minha irmã. 34 anos de idade e a vida dela simplesmente terminou com o ônibus passando por cima dela. Faça o mínimo, pelo máximo. Campanha pela vida. Campanha de prevenção de acidentes no trânsito. Prefeitura de Petrópolis. De volta com o TV Participação, eu recebo agora no estúdio o Alexandre Eduardo de Lima, que é chefe da Divisão de Transporte Público da CPTrans. Alexandre, muito obrigada por ter vindo. Quem fez contato com o Alexandre, gente, foi o seu Paulo. Foi muito legal vocês terem combinado entre si e vindo. Vocês estão trabalhando juntos desde novembro, não é isso? Exatamente. O GT, que foi extraído do Comutran, né? Uma comissão formada por alguns membros do Comutran, foi formada em novembro com o objetivo de estudar e definir uma planilha de cálculo e, consequentemente, a tarifa urbana. Entendi. Explica pra gente como que essa planilha ela é elaborada, Alexandre? Bem, o GEIPOT, que era um órgão do Ministério do Transporte, ele não existe mais hoje, tá? Ele desenvolveu, em certo momento, vendo a dificuldade dos municípios em definir uma tarifa justa, né, que remunerasse o operador do serviço prestado e fosse justo para a população, desenvolveu uma metodologia de cálculo. Tá? Essa metodologia de cálculo, que todo mundo denomina como planilha GEIPOT, ela foi disseminada no Brasil inteiro, né? E é utilizada por vários municípios na definição da sua tarifa. Basicamente, quais são as duas grandes variáveis de qualquer tarifa, né? Não só da de ônibus, como de qualquer outro setor. Você divide o custo daquele serviço pela quantidade de pessoas que utilizam daquele serviço, tá? Faz de conta que a gente vai fazer um churrasco, a gente vê, vai ficar em quanto? Vamos gastar R$100. Quantas pessoas vão? Exatamente. 10, então vamos dividir por 10. Se você é pai de 2 filhos, você vai acabar pagando mais pelo outro. Não é assim que funciona? Exatamente. Como se houver algum gratuito, todos vão ratear por aquele que participou daquele evento, né? Então é um grande rateio, né? Como que a CPTrans apropria esses custos, tá? Ela apura informações das empresas de maneira que ela consegue, ao final de cada período desse, ela tem condições de definir a tarifa. Entre eles, a gente apura a demanda de passageiros, quantas pessoas efetivamente utilizam o serviço, quantos são pagantes, quantos são gratuitos, a quilometragem, quanto que cada ônibus efetivamente percorre. Se o ônibus quebra, aquilo é descontado da operadora, ela não é contabilizada. A gente tem lá as informações quanto a total de veículos que são utilizados na frota, ano, tipo, modelo, valor, próximo aos reajustes, né, próximo aos estudos. A gente realiza uma pesquisa de preço de mercado, a gente tem os valores de combustível, os valores dos pneus, o valor de um veículo novo. Isso tudo inserido, né, dentro da metodologia que visa ponderar todos esses índices, esses valores, esses coeficientes, a gente chega ao resultado da tarifa. E
Por Petrópolis ser uma cidade com muito morro, isso acaba impactando um pouco mais no custo? Sim, como é que funciona? Porque esse tipo de detalhe, isso conta no valor final, não conta não, Alexandre? Fatalmente, a cidade, por ter um relevo do jeito que tem, a gente tem um consumo maior de combustível, né? A gente tem um consumo maior de lubrificante, consequentemente lubrificante, pneus, né? O veículo tem um desgaste maior, então ele tem que ser substituído mais rápido. Isso tudo acaba por onerar o serviço de transporte. E aí a necessidade de reajuste sempre acaba sendo imperiosa, muitas das vezes, para manter o equilíbrio econômico-financeiro das empresas e dar condições de que ela faça investimento e continue operando. De repente, o que as pessoas ficam meio ressabiadas, questionam mais, é que foi de 2,80 para 3,20. É um valor que gera um impacto, né, no bolso da gente. Por que teve esse reajuste que a gente considera alto? A questão social sempre, lógico, é vista, tanto pela CPTrans como pelo Comutran. Mas, por vezes, até por questões contratuais, né, nesse caso específico, pelo contrato que o município tem com as empresas, não tem muito caminho. Acaba tendo a necessidade de fazer o reajuste. Mas, basicamente, qual foi o maior peso dentro da tarifa? É a mão de obra, a remuneração de mão de obra. Tá? Isso gira em torno de 60% do valor da tarifa. Tá? Então, quando há um reajuste, por exemplo, do salário de motoristas, como houve em março, abril, né, que eles tiveram um reajuste, se não me engano, de 7% aproximadamente, isso impacta negativamente na tarifa. Então, quando você vai refazer os cálculos, fazer a revisão tarifária, como se chama, né, você observa que aquele valor a mais, a obrigação do empresário em pagar aquele salário, vai impactar de forma grande no valor da tarifa. Tem outros impactos também. Nesse período que a gente apurou, que foi mais impactante, o salário, né, o aumento de combustível e o aumento do preço do veículo. Teve um aumento significativo também no valor do preço de um veículo novo, para ser investido, para ser comprado. Porque de repente acabou a ser subsídio da queda do IPI e acabou impactando também, né? Eu não sei certamente qual foi o motivo, mas a indústria de transformação, o aço e tal, teve um aumento significativo nesse período. E isso, uma vez que praticamente o reajuste ocorrido, né, em 2012, que foi que a tarifa chegou a 2,80, né, em 2013 ela teve uma redução, em 2014 ela voltou a 2,80, a gente pode contabilizar que o último reajuste efetivo que houve foi de 2012, de 2,50 para 2,80. Então são 2 anos sem o recálculo efetivo da tarifa. Né? Esse período todo nós tivemos 2 reajustes dos rodoviários, nós tivemos aumento de combustível, aumento do preço do veículo, e isso tudo impacta de maneira negativa no cálculo. Então me diz o seguinte, tem algum tipo de incorreção dentro desse cálculo, dessa planilha? Tá tudo certinho, tá tudo ok? Tá tudo dentro da metodologia de cálculo. Tanto que foi definida pelo Ministério de Transporte através do GEIPOT e também ancorado na Resolução 02, que a resolução é o Regulamento de Transporte, que tem um anexo 1 que define quais são as regras que a CPTrans vai utilizar na feitura do cálculo. Né? E por outro lado, agora, né, com o Comutran formando um grupo, uma comissão permanente que vai ficar ao longo de todo o ano monitorando a evolução tarifária, assim como dando sugestões e discutindo assuntos, a fim de que no final desse período de 12 meses nós não tenhamos um aspecto tão negativo no recálculo, numa possível revisão tarifária futura. Perfeito. Obrigada pelas explicações. Obrigado. Pela sua disponibilidade de ter vindo aqui no programa, tá bem? Obrigado. E você não saia daí, que no próximo bloco a gente vai falar a respeito de mobilidade urbana. Eu volto já. Os pacientes que realizam exames no Centro de Diagnóstico do Hospital Alcides Carneiro agora recebem o resultado na hora. As cirurgias vascular e urológica também são novos serviços que garantem a diminuição do tempo de ocupação do leito hospitalar e dos gastos com a internação. Novas obras vão garantir a abertura de 44 novos leitos no RAC. Fique por dentro do que acontece na sua cidade aqui no Prefeitura em Ação. Prefeitura de Petrópolis, sustentável.
Ela voltando do serviço de moto, foi simplesmente um ônibus por imprudência, por causa da alta velocidade. Ali acabou todos os sonhos da minha irmã. 34 anos de idade e a vida dela simplesmente terminou com o ônibus passando por cima dela. Faça o mínimo pelo máximo. Campanha pela vida. Campanha de prevenção de acidentes no trânsito. Prefeitura de Petrópolis. Proteger crianças e adolescentes é responsabilidade de todos nós. Por isso, a Prefeitura de Petrópolis e o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente convidam você para participar da campanha municipal de combate ao abuso e à exploração sexual contra crianças e adolescentes. Denuncie, tenha atitude, não feche os olhos para esse problema. Saiba mais no site www.petropolis.rj.gov.br. Participe! Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Prefeitura de Petrópolis. O Hospital Alcides Carneiro ganha nota 10 das pacientes gestantes para os investimentos realizados pela Prefeitura de Petrópolis. 87,84% das usuárias da maternidade estão satisfeitas com a assistência prestada pelo hospital público, que é referência para a região serrana. Estou sendo bem tratada até hoje. Fique por dentro do que acontece na sua cidade aqui no Prefeitura em Ação. Prefeitura de Petrópolis, sustentável. De volta com TV Participação e o assunto agora é mobilidade urbana. Para falar sobre isso, eu recebo agora o Luciano Moreira, que ele é representante da sociedade civil, membro do Comutran, Conselho Municipal de Trânsito e Transportes. Já está lá desde essa última eleição que teve em junho passado, não é isso, Luciano? Sim, até antes disso, Flávio. Tenho o prazer de estar participando das atividades desse conselho já há quase 2 anos. E você tem uma habilidade técnica em cima disso, além de se interessar pelo assunto. Você é estudioso da área. Sim, o primeiro contato que eu tive com o Comutran era porque eu tinha uma bolsa de pesquisa voltado para essa área e fui convidado para fazer uma pequena palestra já na Conferência de Trânsito e Transporte de 2012. E foi o meu primeiro contato com o Conselho da cidade e desde então não larguei mais, né? Sempre acompanhando as reuniões, podendo participar de todos os grupos de trabalho que me era dada a oportunidade, junto com o professor Fabini também. A gente acabei me tornando suplente do professor Fabini da UCP e desde então tenho acompanhado as atividades do grupo de trabalho, dos vários grupos de trabalho, do próprio Comutran, aí com bastante afinco, com bastante vontade, né? Sempre querendo o que for melhor pra gente, melhor pra nossa cidade. O que eu acho interessante que agora que a gente vai começar a falar é a respeito do plano de mobilidade urbana. Tem uma resolução do governo federal, uma lei, que fala que toda cidade com mais de 20 mil habitantes, ela tem que ter esse plano de mobilidade urbana. Como Petrópolis nós temos mais de 300 mil, também entramos nessa cota. É até abril de 2015 que tem que ser entregue, se eu não me engano? Exatamente, Flávio. O primeiro prazo, o prazo estimado é de abril de 2015, ainda desse ano. A gente dificilmente vai conseguir cumprir esse prazo, caso não haja nenhuma alteração. É possível que essa alteração ocorra, mas já estamos bem avançados. Graças a Deus nós temos vários projetos feitos pelo PAC 2, pela Prefeitura, que já estão em andamento e que acabam colaborando com o plano de mobilidade urbana. Mas efetivamente, eu lembro da última vez que estive aqui, o plano de mobilidade urbana não é o PAC 2, são duas coisas diferentes. O plano de mobilidade urbana demanda esse termo de referência, que foi o que a gente fez, entregou agora à Prefeitura. Esse termo de referência, ele define quais são as principais pesquisas, as informações necessárias para que a gente efetivamente possa estar transformando a nossa cidade, transformando o trânsito da cidade com base em informações sólidas, né? É importantíssimo que a gente tenha decisões tomadas a partir de fatos, a partir de um conhecimento adquirido por pesquisa, por campo, e não por aquilo que eu, ou que você, ou que qualquer um de nós possa perceber, porque a nossa percepção é sempre falha. A partir do momento que a gente vai em campo, que a gente conta quantos veículos passam na rua, que a gente entende quantas pessoas usam essa ou aquela linha de ônibus, por essa ou aquela tarifa, aí quanto mais informação a gente tem a respeito desses temas, a gente melhor nos embasa para tomar uma decisão acertada. Ou seja, para eu saber o que eu estou fazendo, eu tenho que saber onde eu estou e para onde eu quero ir. Se eu não sei onde eu estou, qualquer caminho serve. Então hoje é importante que a gente levante essas informações e um grande passo foi dado entregando esse termo de referência à Prefeitura. Esse termo de referência foi uma análise feita entre os membros do Comutran. Como é que funcionou isso?
Não foi somente entre os membros do Comutran. Teve os membros do Comutran também, mas também teve membros da Prefeitura de Petrópolis, teve membros da OAB, da Firjan, teve... Então foi um grande grupo que se uniu e está trabalhando em cima disso. Exatamente. Buscando dados, deve ter sido um documento grande, não? Não é preciso uma grande extensão. É tão grande quanto qualquer tipo de termo de referência que eu tenha visto. Cerca de 80 páginas, não mais que isso. É muita coisa. Observe o seguinte, é interessante... Até a pesquisa, quanto tempo vocês demoraram para poder compilar esses dados? A gente teve um esforço muito grande a partir do Gilmar, que já tinha muitos dados de trabalhos anteriores. Gilmar hoje é o presidente da CPTrans, e com muita ajuda dele a gente contextualizou a cidade, contextualizou os pontos de controle, a gente contextualizou uma série de necessidades e lá a gente diz exatamente que tipo de informação é necessária. A partir daí, o documento fica assim robusto, mas não com coisas que não façam sentido, né? Não é aquele tipo de documento que a gente diz que tem muito blá 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 ou que seja parecido com redação do Enem. Não é isso. Não é isso, pelo contrário, é um documento sério, rígido em relação aos controles que ele exige. E como é que funciona? Agora esse termo de referência foi entregue à Prefeitura e qual é o próximo passo? Bom, o próximo passo é a gente contar com a eficiência e competência do nosso governo para que essa pesquisa efetivamente ocorra. A partir do momento em que ela ocorra, a gente vai dar outros passos a ponto de consolidar o nosso plano de mobilidade urbana. Esse plano de mobilidade urbana, ele é formado, é um documento formado por essas pesquisas, as soluções que a própria população dá a partir de audiências públicas que são feitas depois dessa pesquisa e também dos projetos de engenharia que já são desenvolvidos para atender especificamente essas soluções. Não necessariamente projetos de engenharia. A gente pode melhorar o nosso trânsito de várias formas e a de projetos, na minha opinião, é muito bonita, mas não pode ser somente essa solução que a gente dá. A gente precisa de uma melhor cultura de trânsito, a gente precisa de pessoas mais bem informadas, a gente precisa de um modelo tarifário mais adequado, talvez, coisa que a gente tem discutido, né, que tem sido o último assunto aí mais polêmico sobre transporte. A gente precisa disso tudo. E tudo isso parte de soluções que a própria população demanda, que as pessoas que participam das audiências demandam. Então, no nosso plano de mobilidade urbana, ele contempla não somente as pesquisas, mas também contemplam soluções dadas pela própria população e já um estereótipo não exatamente, mas uma diretriz, já que compõe esse plano de mobilidade urbana, já compondo o início de um trabalho mais longo. Eu acho interessante porque no fim do ano, início desse ano, a gente viu um grande número de mortes no trânsito aqui na nossa cidade. Então é algo que a gente também tem que discutir dentro do Comutran, porque a mobilidade urbana, ela passa também por educação no trânsito, como você acabou de falar, e assim, a gente vê famílias devastadas, porque quando se perde um filho, gente, Deus que me livre e guarde, eu não consigo nem mensurar como é que é isso. Luciano aqui vai ser pai em breve, né? A gente vive, a prioridade da gente muda. Então, a educação no trânsito é algo que a gente tem que trazer todos os dias, porque aí fala assim, eu não tenho carro, então não importa. Claro que importa, a gente anda na calçada, a gente anda na rua, né? A gente vai numa padaria, vai no mercado. É verdade. Como é que a gente pode, de repente, trazer mais essas discussões do Comutran para a sociedade como um todo, Luciano? Eu acho que a gente tem que ter a mente aberta, Flávia, para conseguir experimentar. Experimentar andar de bicicleta, experimentar incluir o ônibus na sua rotina diária. Eu, por exemplo, hoje vim aqui de carro. É muito raro eu usar o carro na cidade de Petrópolis, porque eu tenho uma rotina. E essa rotina é bem planejada. E a partir desse planejamento eu incluo o ônibus na rotina dela. Não necessariamente eu sou obrigado a estar esperando o ônibus muito tempo, se eu sei exatamente onde eu quero chegar, que horas eu tenho que chegar. Então, esse tipo de situação ajuda a gente a melhorar a mobilidade urbana. Bom, o que mais que a gente pode fazer? A gente pode se preocupar com outros aspectos que nem sempre a gente se preocupa. Por exemplo, participação popular. Exatamente, a participação das reuniões de conselho, entender o que está acontecendo antes de criticar qualquer tipo de ação que a gente possa estar tomando. É muito chato quando eu, por exemplo, estou lá há 2 anos, eu, seu Paulo, Alexandre, né, acabaram de sair daqui, a gente está trabalhando muito para ver uma cidade melhor. E boa parte desse trabalho, principalmente o meu de São Paulo, o Alexandre é funcionário da CPTrans também, mas é um grande técnico, mas eu e São Paulo a gente faz esse trabalho de forma voluntária. E a gente já faz esse trabalho há bastante tempo. Quando a gente faz isso, a gente está fazendo isso porque a gente quer uma cidade melhor. Não só um trânsito, mas o trânsito é a parte da cidade. Eu não posso conseguir me multiplicar em tudo aquilo que eu gostaria. Eu escolhi um que tem afinidade comigo. Então, se a pessoa quer uma cidade melhor, participa do conselho. Tem muita gente que foi lá nas últimas reuniões
querendo se participar mais, querendo conhecer um pouco mais. Da próxima vez que tiver o Conselho da Cidade sobre Trânsito, a Conferência de Trânsito na cidade, se candidata, participa, poxa. É importantíssimo. A gente já tem mais de 500 sugestões, é um trabalho que eu e o São Paulo a gente faz com bastante gosto. A gente registra as sugestões que as pessoas dão, mesmo sem elas saberem. Eu mantenho um banco de dados de sugestões para quando o plano sair, a gente conseguir, não precisa reinventar a roda. A gente vai olhar para todos os projetos que as pessoas mandaram para nós e a gente vai começar a selecionar aquilo, se filtrar aquilo, escolher essa ou aquela a partir do que as próprias pessoas falam. De repente, 5 pessoas falaram a mesma coisa, então é algo que a gente tem que pensar. Exatamente, não é isso? Exatamente. Isso vai ser feito nas audiências públicas também. As pessoas vão ter a oportunidade de participar. Então, participar também é importante. Além de pensar em todos os outros pilares que a gente tem. Quando a gente fala de mobilidade urbana, Flávia, a gente não fala somente de carro, somente de ônibus. A gente fala de acessibilidade, né? Cadeirante, pessoa com deficiência visual. Ela precisa se mobilizar, ela precisa se movimentar, como qualquer outra. Não é verdade? A gente também precisa se preocupar com sustentabilidade ambiental. Com certeza. Né? A gente não pode pegar um carro, um ônibus que de repente não tem ali um sistema adequado que vai garantir uma menor emissão de gás carbônico e até andar de bicicleta. É uma coisa fundamental, espetacular. E até, de repente, ir na padaria, gente, a pé. Tanta gente pega o carro para ir na padaria, não é legal. É verdade. Luciano, infelizmente o nosso tempo acabou. Com certeza a gente ficava aqui 1 hora fácil conversando sobre sustentabilidade, sobre novas formas da gente se locomover, porque é um assunto que faz parte do nosso dia a dia. A gente é de uma geração que a gente andava solto no carro atrás. Hoje em dia isso é impraticável. A criança, mãe, você já colocou o cinto? A criança fala para você, coisa que eu nunca falaria para meu pai e para minha mãe. Dormia no banco de trás indo para Araruama. Exatamente. Hoje em dia, imagina se vai fazer uma coisa dessa. Ou seja, estão se mudando os nossos modelos. Por que não a gente pegar, não criar algo para os nossos filhos, algo que vai ser melhor, com mais sustentabilidade, com mais visão de mundo, para todo mundo ficar integrado de uma forma melhor? Sem dúvida. Obrigada por ter vindo, Luciano. Eu que agradeço. Sempre um prazer, Flávio. E você não saia daí que no próximo bloco você fica por dentro das reuniões dos conselhos municipais. Eu volto já. Os pacientes que realizam exames no Centro de Diagnóstico do Hospital Alcides Carneiro agora recebem o resultado na hora. As cirurgias vascular e urológica também são novos serviços que garantem a diminuição do tempo de ocupação do leito hospitalar e dos gastos com a internação. Novas obras vão garantir a abertura de 44 novos leitos no RAC. Fique por dentro do que acontece na sua cidade aqui no Prefeitura em Ação. Prefeitura de Petrópolis, sustentável. Até o dia 13 de fevereiro, o contribuinte pode pagar o IPTU 2015 em cota única com 10% de desconto. Quem paga em dia concorre a um carro 0 quilômetro. Outras informações você encontra no site da Prefeitura. Quem se reuniu essa semana foi o Conselho Municipal de Cultura e a gente mostra para você como foi. A primeira reunião do ano do Conselho Municipal de Cultura foi realizada na Sala Sim Humberto Mauro, na Fundação de Cultura e Turismo, na última segunda-feira, dia 12 de janeiro. O auditório, que estava repleto, contou com discussões interessantes a respeito do fomento da cultura em Petrópolis. A reunião foi coordenada pelo presidente do Conselho, Leonardo Cerqueira, que falou a respeito das programações culturais de Petrópolis. O Conselho de Cultura, ele busca manifestar o diálogo, né? Busca trazer aqui a discussão das políticas e a gente administra a verba do Fundo Municipal de Cultura. Então, em relação ao que o Conselho propõe, a gente ouve os segmentos culturais para que os segmentos possam trazer aqui o que eles gostariam de fazer para essa verba que a gente tem para o fundo. A execução das políticas públicas pela Prefeitura é feita pela Fundação Municipal de Cultura, né? É outro âmbito, outra esfera, que se relaciona com o Conselho, que dialoga com o Conselho. Então, a gente tenta o máximo possível estar aumentando o número de oferta, né? E como eu coloquei bem na reunião hoje, a gente tenta fazer com que os projetos culturais sejam amplos e de grande acesso, ou para execução que contemple muitas pessoas, né? No caso da gente oferecer projetos e programas culturais que contemplem muitas pessoas, ou que a gente possa fazer um processo seletivo em que todo o segmento possa participar e competir igualitariamente. Essa é a visão que a gente tem para poder ampliar o acesso à cultura, né? Em relação a realizar novos projetos e nova programação,
A Fundação está sempre pensando aí numa série de outras coisas para poder diversificar e melhorar o que já tem, né? Para que a gente possa manter a cidade cultural, turística bonita do jeito que ela já é. Os conselheiros também discutiram a inclusão de um coral de Libras dentro do projeto Ciranda das Artes, que passa a oferecer, a partir do próximo edital, esta atividade cultural para um segmento que nem sempre é lembrado. E o que é mais interessante é que o curso vai ser aberto, inclusive, para pessoas que não tenham deficiência auditiva, garantindo acessibilidade e inclusão às artes para todos e todas. Isso vai de encontro a tudo que o Conselho precisa, que é realmente trabalhar políticas públicas culturais para a população petropolitana e entender essa população como uma população que é composta por inúmeros elementos, né? A gente vai ter segmentos culturais diferentes, a gente vai ter manifestações culturais de raízes diferentes e tem públicos diferentes. No momento em que a gente consegue aprovar um curso desse, a gente está contemplando um público que normalmente a gente não tem hábito de olhar. E para o Conselho isso é uma vitória. É uma vitória porque a gente está fazendo aqui o nosso projeto social de política pública de inclusão e principalmente dando a oportunidade, né, da gente usar a verba pública para o maior número possível de pessoas, incluindo todas as categorias. Foi bem bacana. Eu não estava sabendo da proposta, foi colocado em votação aqui, coloquei para o Conselho votar e fiquei muito satisfeito de ter essa votação. A próxima reunião do Conselho Municipal de Cultura está marcada para o dia 9 de fevereiro, às 16h, na Fundação de Cultura e Turismo. O prefeito Rubens Bontempo apresentou na última quarta-feira, dia 14 de janeiro, o sistema de informatização da Rede Municipal de Saúde na sede da Prefeitura. A iniciativa do governo municipal é inovadora e vai garantir maior comodidade e agilidade no atendimento aos usuários da rede pública. Outro conselho que se reuniu nesta semana foi o Conselho de Turismo. Confira. Que também é diretora de Cultura da Fundação de Cultura e Turismo de Petrópolis, Evani Noel, sobre o índice de competitividade do turismo nacional que Petrópolis conquistou, tendo sido a cidade entre as não capitais que mais evoluiu de acordo com o Ministério do Turismo em 2013. Nós somos avaliados anualmente pelo Ministério do Turismo e a Fundação Getúlio Vargas, porque nós somos destino indutor do turismo nacional, um dos 65 municípios escolhidos pelo Ministério do Turismo. Então, todo ano nós somos avaliados. Esse ano de 2014, nós fomos avaliados em relação a 2013. E nós conseguimos alcançar um índice muito bom, 4 pontos acima de 2012, então isso fez com que o Ministério do Turismo concedesse um prêmio a Petrópolis, porque nós fomos o destino indutor não capital que alcançou maior avanço no índice geral do índice de competitividade do turismo nacional. Isso para a gente é um reconhecimento muito importante. Mas isso também acaba gerando uma expectativa de trabalho ainda maior, não é não? Sem dúvida, isso na verdade nos estimula a trabalhar cada vez mais de uma forma planejada e organizada, e trazendo para o Contura a importância que nós realmente desenvolvemos o turismo em conjunto, né, em parceria do governo, da prefeitura, com todos os órgãos do Contura, iniciativa privada, sociedade civil. Então é importante que as pessoas saibam que nós estamos todos sendo reconhecidos pelo trabalho que todos nós estamos desenvolvendo em conjunto e com isso nós estarmos atentos aos projetos, ao monitoramento do crescimento do turismo em Petrópolis, enfim, é um trabalho que eu acho que vai cada vez crescer mais. A presidente do Conselho também apresentou um relatório dos indicadores de turismo em Petrópolis no ano de 2014 e o mesmo foi positivo, o que foi comprovado através de dados colhidos pela Fundação de Cultura e Turismo, mostrando que as taxas de visitações e de ocupação hoteleira na cidade aumentaram significativamente. Na reunião do Contur, também foi passado aos conselheiros que o governo municipal criou uma comissão de trabalho entre as várias secretarias que o compõem para incrementar as atrações turísticas já para o Natal de 2015. Outro ponto de pauta foi a apresentação feita pelo SEBRAE, mostrando a ação do órgão em 4 projetos voltados para o turismo na cidade de Petrópolis. A proposta hoje era apresentar quais os trabalhos que o SEBRAE vem realizando relacionado ao turismo na região Serrana 2. O SEBRAE já atua com turismo há mais de 5 anos dentro do município e como são vários projetos, a ideia era justamente, foi o SEBRAE que propôs essa apresentação, era justamente mostrar para o Conselho qual é o objetivo
objetivo desses projetos, qual o público que a gente atende, para justamente ter o apoio do Contur, né, nesses projetos. Para 2015, o que a gente pode esperar de parceria entre o SEBRAE e o Conselho? Na verdade, o Conselho é um grande parceiro, né? Porque todas as entidades que atuam no turismo fazem parte do Contur. Então, o que a gente espera do Contur dentro do projeto que o SEBRAE atua é divulgação, promoção, trazer informações ligadas ao turismo, nos fornecer informações dos empresários também, das principais necessidades e demandas de Petrópolis, para a gente poder justamente afinar essas necessidades e trazer melhores resultados para o município. O coordenador da Casa dos Conselhos, Fernando Araújo, também fez uma apresentação na reunião do Contur, falando a respeito da reorganização e reformulação da Casa dos Conselhos, entidade de participação e controle social, e da necessidade da realização do Fórum Municipal de Turismo, que vai preencher principalmente as vagas da sociedade civil, cumprindo assim a Lei 7.217 para fortalecer ainda mais este conselho que já é muito atuante na cidade. Um dos motivos que me trouxeram nessa reunião também foi a questão do Fórum Municipal de Turismo, que vai ser realizado em fevereiro ou março, tá? Então, eu trouxe a Casa dos Conselhos, deixei toda a equipe da Casa dos Conselhos à disposição do grupo técnico que vai coordenar da comissão organizadora dessa conferência, né? Desse fórum, para contribuir, para a gente fazer junto, para a gente fazer um fórum bacana, que seja bastante produtivo para a população, e vamos trabalhar até que fevereiro ou março a gente consiga estar entregando aí esse Fórum Municipal de Turismo para Petrópolis. Quem também fez um balanço dos resultados alcançados no Petrópolis Gourmet dentro da reunião do Contur foi a coordenadora do evento, Márcia de Paula. Nós tínhamos esse compromisso aqui no Contur, trouxemos a proposta inicial em setembro, outubro e ficamos de trazer depois o resultado. Não trouxemos em dezembro, que foi logo no término, logo muito curto. Trouxemos hoje uma avaliação real, em cima de números, em cima de dados, através de pesquisas. Foi o ano que mais pratos foram vendidos no Petrópolis Gourmet. Foi o ano que venceu um desafio, que foi o desafio de fazer após um feriado, né? Foi pós-feriado, em baixíssima temporada, que é a proposta do Petrópolis Gourmet, quando criado dentro do plano de diretor de turismo, plano imperial. E nós tivemos cerca de 2.000 menis vendidos, compreende entrada, prato principal e sobremesa, com valores diversos. Tivemos acesso a toda a sociedade através do gourmet na Feira Livre, com sucos, através do gourmet no agito gastronômico, com um belíssimo prato de frutos do mar, paella, na Praça Dom Pedro, no parque. Enfim, foi extremamente positivo, e a avaliação dos 56 restaurantes participantes é que foi um dos melhores eventos de gastronomia dos últimos 13 anos, já que essa foi a 14ª. Já convidamos o pessoal para a 15ª edição, que ela está chegando aí. Foi uma iniciativa da presidente da Fundação de Cultura, né, a Thaís, que trouxe essa proposta para o governo, e o Convention Bureau aceitou esse desafio de fazer um cardápio, um menu para os usuários do restaurante popular, e assim foi um sucesso para eles se sentiram valorizados, né? O Lopreste e a Márcia, que foram os chefes que estiveram coordenando essa ação, também se sentiram prestigiados, porque a gente não sabia qual era o resultado, e o resultado foi extremamente positivo, sobretudo do aspecto social, da gente trabalhar a autoestima dos idosos, né, de todos, mas os idosos, que são a maioria das refeições, dos usuários que consomem as nossas refeições. Então, a CETRAC, a Prefeitura, só tem a agradecer a parceria do Convention Bureau por ter pensado também nesse aspecto social, em todo o brilhantismo que tem o evento. Na ocasião, foi ressaltada a parceria realizada entre o Petrópolis Gourmet e a Prefeitura. E como você avalia a parceria entre o Petrópolis Gourmet e o governo municipal? Positiva. Essa parte inclusiva, especialmente, muitas sugestões vieram da própria Fundação de Cultura e Turismo. O gourmet no restaurante popular foi fantástico, a participação da secretária e de todos os membros da Secretaria de Trabalho, com as nutricionistas, as 1000 refeições feitas não interferiu, no entanto o público percebeu a participação ativa na divulgação, na mídia. Nós tivemos um apoio enorme, sempre temos, da Prefeitura, porque não dá para separar. A gastronomia, ela é inclusiva, ela cria, ela elabora, ela traz novidades, ela inclui, ela desperta, e é uma proposta também do governo, né? Foi extremamente positiva.
A secretária da CETRAC, Fernanda Ferreira, que também faz parte do Conselho Municipal de Trabalho, Emprego e Geração de Renda, ressaltou a importância deste conselho se relacionar com o Conselho de Turismo. A parceria com o CONTER é justamente isso, né? Na verdade, a Secretaria faz a gestão, a CETRAC faz a gestão da política de trabalho, emprego e geração de renda em Petrópolis. E nós temos conselhos que articulam as ações de empregabilidade e geração de renda, mas a gente não se fala. Por isso, da minha ânsia em falar que a gente tem que saber o que o mercado de trabalho quer, para que a gente possa oferecer aquilo que o mercado está necessitando. Não adianta a gente ofertar um curso de camareira se o que o mercado está precisando hoje é cozinheira. Então, essa foi a minha fala, a minha preocupação em trazer para cá. Vamos estar mais juntos, vamos gerar empregos na cidade, vamos qualificar os nossos jovens para o mercado de trabalho, vamos qualificar e inserir esse jovem no mercado de trabalho e a população como um todo que precisa do encaminhamento para o mercado de trabalho. A próxima reunião do Conselho Municipal de Turismo está marcada para o dia 11 de fevereiro, às 4 horas da tarde, na sala multimídia do Museu Imperial. Para garantir o quadro completo de profissionais logo no início do ano letivo de 2015, a Prefeitura lançou o edital de processo seletivo para contratar 47 professores de atenção básica dos anos iniciais e de matemática por tempo determinado. As inscrições devem ser feitas diretamente na Secretaria de Administração e Recursos Humanos, que fica na Avenida Queller, número 260, até o dia 21 de janeiro, de segunda a sexta-feira, das 3h30 até as 6h30 da tarde. E o resultado vai ser divulgado dia 28 de janeiro no site da Prefeitura, que é o www.petropolis.rj.gov.br e no Diário Oficial do município. E você confere agora como foi a reunião do Conselho Municipal de Trabalho, Emprego e Geração de Renda. Na manhã da última quinta-feira, dia 15 de janeiro, os conselheiros de Trabalho, Emprego e Geração de Renda se reuniram na sede da Firjan. Após a aprovação da ata da Assembleia anterior, foi aprovada em plenária a alteração da data das reuniões do Conselho, que passaram para a quarta terça-feira do mês, sempre às 10 horas da manhã. Os conselheiros também falaram a respeito da necessidade de apoiar políticas públicas para fomentar o primeiro emprego e os menores aprendizes, sempre dentro da legalidade. Como sempre, foi uma reunião muito produtiva, né? Aquém da gente esperado, né? Que tu viu que os temas aqui sempre acalorados, com bastante discussão em prol do trabalhador, né? Então nós definimos aqui algumas pautas, alguns pontos importantes, né? E espero que esse ano vai ser bastante rendoso para a gente, que vai render bem e que a gente vai ter um bom, né, Conselho Municipal de Trabalho, Emprego e Renda, tentando trazer, como eu te falei, né, cursos e recursos para Petrópolis na questão de trabalho, emprego e renda. Um dos pontos principais da reunião foi a definição dos temas dos seminários que serão realizados pelo Conselho Municipal de Trabalho, Emprego e Geração de Renda ao longo deste ano, com destaque para o diálogo entre este Conselho e o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Acho que o importante a gente destacar nessa reunião do CONTER foi o apoio que o Conselho deu para a gente realizar intersetorial e junto com o Conselho da Criança e do Adolescente, que vai ser levado à plenária também, o seminário de erradicação do trabalho infantil e a inserção do adolescente no mercado de trabalho de forma legal. Então isso é um assunto que a gente tem que realmente discutir, a gente tem que envolver a sociedade em torno desse tema. É possível inserir o jovem, o adolescente no mercado de trabalho, sim, de forma legal, pelo programa Jovem Aprendiz, pelo programa de estágio, mas tem que ser de forma formal. E também o outro seminário que nós conseguimos já deliberar aqui para abril, que nós vamos debruçar a partir de agora, é o seminário de qualificação profissional. Nós precisamos saber o que o empresário precisa para saber aonde nós vamos qualificar. Então já foi um grande passo também aqui hoje na reunião do Conselho. A secretária da CETRAC, que também é vice-presidente do CONTER, trouxe para os conselheiros um levantamento dos pedidos de microcrédito já realizados. Agora, os conselheiros vão trabalhar em cima destas requisições para ver a possibilidade da concessão desses pedidos. A próxima reunião do Conselho Municipal de Trabalho, Emprego e Geração de Renda está marcada para o dia 24 de fevereiro, às 10 horas da manhã, na Firjan.
Estão abertas as inscrições para o curso básico de informática no Céu da Posse, até o dia 26 de janeiro. As turmas são por faixa etária e as inscrições são feitas no local ou pelo e-mail alineMagalhães@petrópolis.rj.gov.br. Outro conselho que se reuniu nesta semana foi o de habitação. Confira. O primeiro encontro do ano do Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social contou com a presença do secretário de Planejamento e Desenvolvimento Econômico, Robson Cardinelli, que agora também ocupa a pasta da Secretaria de Obras. O encontro foi realizado no auditório da CETRAC e, além dos projetos de ações para 2015, os conselheiros discutiram a regularização fundiária. Petrópolis, como todas as cidades brasileiras, tem um problema muito grande fundiário. A maior parte dos imóveis são adquiridos por instrumentos particulares, não registrados, e você acaba construindo e não consegue legalizar. Então, posso te afirmar que cerca de 85% dos imóveis edificados na cidade de Petrópolis não estão regularizados juntos ao município, nem aos cartórios de registro de imóveis. Então, é uma dificuldade enorme quando você quer financiar, pegar um empréstimo ou até um recurso para produzir a sua casa própria. Então, é um problema que nós temos que abordar e tentar ajudar. Outro ponto de pauta foi a explicação do secretário de Habitação, que também é presidente do Conselho, a respeito das condições da estrutura da secretaria, que agora está recebendo melhorias. Nós, com o apoio e com a estrutura oferecida pelo prefeito Rubens Bom Tempo, estamos fazendo o crescimento necessário, seja o crescimento dos recursos humanos, os crescimentos também na era da informática e da tecnologia, na locomoção e também buscando essa relação cada vez mais forte com as comunidades. Hoje, a Secretaria de Habitação já iniciou-se esse ano nesse contato com as associações de moradores, com as lideranças de várias comunidades da nossa cidade, de forma que agora temos o desafio. O desafio é no aumento dessa estrutura, na capacitação e qualificação dos nossos colaboradores e colaboradoras da Secretaria e fazer com que nós possamos, daqui a pouco você poder estar me entrevistando junto com o prefeito no atendimento a quase 800 famílias no conjunto do Vicêncio Rivetti, a estar entregando a chave a 144 famílias na posse, a começar a entregar as chaves do empreendimento do Catitu, enfim. É o nosso desafio. Quem também esteve presente na reunião foi um representante da Caixa Econômica Federal, que falou a respeito da parceria entre o banco e o governo municipal. A nova liderança da Secretaria de Habitação tem demonstrado uma boa vontade no sentido de melhorar os processos, de desatravancar as questões que estão impedindo o avanço, e a gente, junto com essa secretaria, tende a buscar cada vez mais uma convergência para que a gente possa melhorar essa questão do déficit habitacional. Para a Caixa, a habitação é uma coisa que está na nossa veia, está no nosso DNA, então a habitação é uma coisa que é muito importante, e a gente está cada dia mais construindo essa parceria. A gente já vem construindo essa parceria com a Prefeitura de modo geral há aproximadamente 1 ano e meio, e esses laços com a Secretaria de Habitação estão se tornando cada vez mais fortes no sentido da gente conseguir liberar todos os empecilhos que possam vir a acontecer para a gente poder conseguir cada vez mais suprir esses déficits habitacionais. O secretário de Habitação falou a respeito do trabalho a ser desenvolvido pela pasta ao longo deste ano. Dar continuidade às ações já iniciadas, iniciar outras ações, trabalhar forte na regularização fundiária do nosso município, trabalhar forte nas parcerias com o governo do estado, com o governo federal, enfim, fazer com que essa secretaria ela seja a ferramenta importante no sentido de que nós possamos, daqui a um curto espaço de tempo, está entregando milhares de chaves às famílias que hoje estão na fila de espera das unidades habitacionais. Pais
Paisagens do Rio de Janeiro, de marinhas e figuras, são alguns dos temas da exposição Impressões do artista plástico petropolitano Eugênio Fernandes, que está em exibição no Centro Cultural Estação Nogueira até o dia 25 de janeiro. A visitação é de segunda a sábado, das 9 horas da manhã até as 5 da tarde e domingo, das 9 da manhã até 1 da tarde. E o melhor é que a entrada é franca e a classificação é livre. O TV Participação fica por aqui. Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência. Eu espero você sexta-feira que vem, aqui pela TVC 16, às 5 horas da tarde. Um beijo grande, bom final de semana.